O Globo Comunidade está de volta. Nós falamos nos blocos anteriores sobre doença celíaca e intolerância à lactose. Hoje em dia, muitos alimentos são fabricados para quem tem esses problemas de saúde. Mas a gente também pode recorrer a alimentos naturais. Vamos lá, doutor Flávio, é a área do senhor, nutricionista. Então, para quem tem realmente a doença celíaca e para quem tem intolerância à lactose, mas não tem dinheiro necessariamente para comprar esses alimentos que tem lá zero lactose, zero glúten, já que eles são mais caros. Como é que fica a dieta, então, dessa pessoa que tem essas restrições alimentares? Certo. De antemão, né, o profissional nutricionista já deve ter acordado com o seu paciente, né, o indivíduo, para retirar todos os produtos derivados do trigo, né, cevada, aveia, que também tem traços do glúten, se referindo ao glúten, e fazer uso de alimentos que não tenham o glúten, né, tipo os tubérculos, macaxeira, batata, inhame, são fontes boas de carboidratos complexos, né, e não são isentos de glúten. Tem as frutas, os legumes, as carnes, né, peixe, ovo, frango, contanto que não sejam com preparações empanadas, certo? Tem farinha de mandioca, farinha de araruta, né, tem o fubá, comidas derivadas do milho, que são produtos de fácil acesso, né, de baixo custo e que são isentos do glúten. E para quem tem intolerância à lactose? Para quem tem intolerância à lactose, né, dá preferência a os produtos sem lactase, né, sem lactose, no caso, que é o carboidrato do leite, e substitui o leite de soja, mas é mais caro leite também, de soja, né? Leite de arroz, porém são chamados de leite, mas não são leite, são extratos, né? Extrato da soja, porque como tem uma aparência branca, né? Aí ganhou essa fama de leite de soja, leite de arroz, né? E por ser fontes de cálcio, fontes ricas de cálcio, como o doutor Lúcio falou, mas a gente também pode estar incluindo ali outros alimentos fontes de cálcio, né? Os vegetais verdes escuros, né? Então, brócolis, a gente pode couve, essas verduras, usando algumas estratégias e tendo sempre cuidado com a biodisponibilidade dos alimentos, dos nutrientes. Mas aí a gente volta para aquele assunto, doutor Lúcio, de que muita gente tem cortado, principalmente do glúten, né? Uma dieta não por causa da intolerância, não por causa da alergia, mas para tentar emagrecer. E aí, qual é o alerta que o senhor faz? É importante alertar a população é que, teoricamente, a retirada do glúten não é ele que faz a pessoa emagrecer, mas são os alimentos que contêm glúten, que boa parte desses alimentos são calóricos, como pães, torradas, pizza, lasanha, bolos. Então, a retirada desses alimentos calóricos é que, na realidade, vai favorecer uma maior perda de peso. Existem alguns dados que sugerem, ou pelo menos evidências, ou, aliás, existe pessoas que dizem que o glúten aumenta a saciedade, aumenta o metabolismo, ou seja, aumenta a queima calórica, mas não existe nenhuma evidência científica disso. Porque foi o que a gente conversou aqui, ainda é uma proteína que está começando a ser estudada. Outra coisa que a gente ouve por aí é que doença celíaca é doença da moda. Isso aí, olha, meus avós não tinham essa doença, as pessoas antigamente não tinham essa doença e agora tem. É doença da moda. É doença da moda mesmo? A doença celíaca foi descoberta, no século XIX. Então, é uma doença antiga, né? E claro que já sempre existiu, né? Tá. Agora, os alimentos que contêm glúten sempre foram consumidos ao longo dos séculos, né? Então, mas a importância é lembrar que os sintomas clássicos da doença, como diarreia, flatulência, má digestão, são sintomas clássicos, né? Mas existem formas mais brandas que podem não estar... Esses sintomas podem não aparecer ou com tanta frequência. Qualquer criança com deficiência de crescimento sem uma causa aparente tem que se pensar em doença celíaca. Mulheres, por exemplo, que têm osteoporose ou deficiência de cálcio sem uma causa aparente também. Ou seja, não é que é a doença da moda, é porque muita gente negligenciou os sintomas durante esses anos todos. E agora que as pessoas estão começando a procurar os médicos com esses sintomas. É uma doença comum, né? Uma em cada 200 pessoas se estima, pelo menos, teria essa doença, né? Bom, então falando aí dos alimentos, que aí o que o doutor Lúcio falou é que a pessoa que tira esses alimentos com glúten é porque ele deixa de consumir mais calorias. E aí qual a orientação então, doutor Flávio, para quem não tem doença celíaca e está querendo tirar esses alimentos com essa desculpa de que vai emagrecer?
A recomendação que nós nutricionistas passamos para os nossos pacientes e os nossos clientes é procurar, de antemão, uma orientação do profissional nutricionista, né, para poder tirar essas dúvidas, os mitos, né, os disses-me-disses por aí, né, que isso interfere muito nos hábitos alimentares, né, e a pessoa consegue reduzir, sim, o peso consumindo alimentos com glúten, né, mas tudo com moderação. Porque também de nada adianta, por exemplo, corta, tiro, não vou comer mais o pão com glúten porque emagrece, em compensação come pão sem glúten, muito pão sem glúten, aí também não compensa, né? Assim como eu falei, a tapioca, né, é um dos alimentos que não contém glúten na sua composição, mas aí você vai sentar e vai comer o dia todo de tapioca, também não vai adiantar. Vai engordar do mesmo jeito. Vai engordar do mesmo jeito. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui no Globo Comunidade. A gente termina agora. Tenha uma excelente semana. Até o próximo programa.